Olha, essa semana foi péssima para o Bolsonaro e para todo o bolsonarismo. Por quê? Algumas coisas aconteceram. Ontem, o Gilmar Mendes deu 5 dias para o juiz Bretas da Lava Jato explicar a operação que fez contra os advogados do Lula, contra filho de ministro do TCU, do STJ, contra até o Ossef lá que estava ameaçando o Bolsonaro também foi alvo dessa operação. E o Bretas vai ter 5 dias para explicar. Esse procedimento do Gilmar Mendes é um procedimento oficial, ele tem que pedir explicações para o juiz Bretas, aí ele toma a decisão dele que vai ser, olha, não tenha dúvidas, anular ou, se não anular completamente de uma vez só, parar, brecar completamente essa ação do juiz Bretas, que foi coordenada assim com o Bolsonaro. Então uma ação do Bolsonaro já deu errado, o tiro vai sair pela culatra. Outra coisa que aconteceu foi a pesquisa que mostrou que o Bolsonaro e o Lula estariam empatados se fosse hoje a eleição. Só que isso é uma derrota para o Bolsonaro muito grande. Por quê? O Bolsonaro está em campanha, o Lula não. Então, se mesmo sem estar em campanha, o Lula empataria com o Bolsonaro hoje, imagina em campanha. Então, a chance do Bolsonaro é muito menor. Para piorar, o auxílio emergencial vai parar de ser pago em dezembro e o Bolsonaro não conseguiu turbinar o Bolsa Família, chamar de Renda Brasil como ele queria, não achou dinheiro no orçamento. O Bolsonaro é incompetente até para isso. E esse pessoal que está apoiando o Bolsonaro, a maioria pessoas mais humildes, mais pobres, elas vão parar de apoiar o Bolsonaro assim que pararem de receber os R$600. O apoio do Bolsonaro se dá nesse grupo de pessoas porque o Bolsonaro está mentindo, ele consegue fazer a mensagem dele chegar a essas pessoas, ele está mentindo, dizendo que ele está dando R$600 e não é. Para piorar, os membros do Gabinete do Ódio, a investigação dos atos antidemocráticos e do inquérito das fake news está avançando rapidamente e os membros do Gabinete do Ódio estão se desesperando. O Alan dos Santos fugiu do país faz algum tempo, mas o Tércio Arnaldo, que é um assessor direto da presidência da República, ele foi depor e ele confessou que ele é chefe, que ele idealizou várias páginas do Facebook que promoviam o Bolsonaro. Só que tem um problema, essas páginas do Facebook também promoviam fake news, e eram fake news coordenadas. Tinha até uma página chamada Bolsonaro Opressor, que tinha mais de 1 milhão de seguidores, era fake news ali todos os dias. Então, o cara na frente da Polícia Federal, e aí esse pessoal afinou, ficou bem fininho, e aí acabou confessando. Para piorar, outro assessor do Palácio do Planalto foi depor e o depoimento não foi nada bom para ele, e é um tenente-coronel do Exército, que é assessor, trabalha no Palácio do Planalto para o Bolsonaro e foi depor, e a coisa também ficou feia para ele. Quer dizer, o bolsonarismo nessa semana começou a ser atacado por todos os lados, tanto em pesquisa eleitoral, que é algo que o Bolsonaro até então não esperava, como na tentativa dele de atacar os advogados do Lula, atacar o STJ, já ferrou, e quanto nas investigações que estão avançando, sim, apesar de que muita gente não sabia, as investigações avançam. Vou falar mais disso, mas antes, um segundinho, se quer ver a casa cair pro Bolsonaro, curte o vídeo e se inscreve no canal. É o mais importante você se inscrever aqui, o botão, se inscreve no canal. É um segundinho de graça se inscrever no canal e você ajuda a gente a fortalecer a oposição a essa corja que tá acabando com o Brasil, tá literalmente queimando boa parte do Brasil e que tá saqueando o país. Então, um segundinho de graça e você ajuda muito. E além disso, a gente também tem várias ações contra o bolsonarismo atrás, aqui nosso outdoor em Curitiba, denunciando vários crimes do Bolsonaro. Tem aqui, rachadinhas, desmatamento, laranjal, tudo mais. A gente coloca outdoors contra o Bolsonaro em todo o Brasil. A partir da semana que vem, carros de som também, para mostrar para as pessoas. Eu vou colocar carros de som primeiro nas partes centrais da cidade, depois vamos nas periferias para ficar falando que o Bolsonaro foi contra o auxílio, que o Bolsonaro tem ministro condenado por corrupção, que os filhos dele faziam um rachadinho e tinham funcionários fantasmas. Quem diz isso não sou eu, nem vai ser o carro de som. O carro de som vai dizer, mas quem está acusando é a Justiça do Rio de Janeiro, é o Ministério Público. Quer dizer, vamos denunciar os crimes do Bolsonaro. Quem quiser ajudar com essas campanhas, além de se inscrever no canal, que é um segundinho de graça, pode embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, ou rola o vídeo mais para baixo, aqui é o nosso outdoor em Maceió, foi o primeiro, ou mais para baixo eu rolo o vídeo, que vai aparecer os comentários. No primeiro comentário vai ter ali conta bancária, PicPay, apoia-se para quem quiser contribuir com isso. Em Florianópolis também essa semana vamos mudar essa arte dos 100 mil mortos, porque já são 140 mil mortos, e vamos mudar e colocar sobre a Queiroz sobre o Queiroz e os cheques dele para Michele. Vai ser por que a Michele recebeu 89 mil do Queiroz, com a fotinho dela assim segurando um cheque. Vai ficar bem legal. Agora vamos falar sobre o assunto do vídeo, que a semana foi péssima para o bolsonarismo. Tem muita gente que fala, mas Thiago, eu tô desanimado, blá blá blá. Calma.
calma. Eu lembro que eu falava sobre a investigação da rachadinha aqui no ano passado, logo que o canal estava começando ainda, não tinha nem 30 mil inscritos, e eu falava, olha, estava no comecinho mesmo, eu falava, gente, essa investigação da rachadinha vai longe, mas muita calma. Eu lembro que o Toffoli barrou a investigação, eu falei, gente, calma, uma hora vai voltar, e quando voltar eles vão voltar com tudo, e a gente vai saber de coisa que a gente ainda não sabe, e estamos sabendo. Dia após dia tá aparecendo coisa, apareceu agora que os familiares da ex-esposa, familiares, né? Não existe ex-familiar. Familiares da ex-esposa do Bolsonaro sacaram mais de 2 milhões. Um assessor do Flávio Bolsonaro, que também é militar, sacou mais de 230 mil em dinheiro vivo. Quer dizer, os crimes estão aparecendo, ou pelo menos os indícios dos crimes, as provas de que houve crime estão aparecendo. A investigação das rachadinhas até acabou. Vão oferecer denúncia agora na segunda instância. O Bolsonaro está nas mãos do Gilmar Mendes. Quem imaginava isso? Eu, Thiago. Imagina você, em 1º de janeiro de 2019, você imaginava que ia passar 1 ano e 9 meses e que o Bolsonaro estaria completamente nas mãos do Gilmar Mendes? O Bolsonaro, se ele dançar um passo fora da dança que o Gilmar Mendes quer que ele dance, o Queiroz vai preso na mesma hora, e o caso do Flávio volta para a primeira instância, para o juiz Flávio Itabaiana, na mesma hora, que é o juiz que mandou prender o Queiroz. O Bolsonaro está nas mãos do Gilmar Mendes, tanto é que ele trocou o líder do governo Bolsonaro, que era um bolsonarista raiz, o Major Vitor Hugo, que acha que a Terra é plana, é seguidor do Olavo de Carvalho, é fascista, e tirou esse cara e colocou o Ricardo Barros do Centrão, que tem várias denúncias de corrupção contra ele, e que até falou que o Bolsonaro só tá lá porque tiraram o Lula da eleição. Quer dizer, imagina o líder de um governo dizer, eu só tô aqui como líder desse governo porque o candidato líder nas pesquisas, ele até citou o Lula, ele falou o nome, o Lula foi preso para não participar da eleição, para não poder ganhar. Ele falou isso com todas as letras, ele não falou meias palavras não, ele não foi driblando o assunto, ele falou com todas as letras, tiraram o Lula para ele não ser eleito. E aí, quem fala isso é o líder do governo que foi eleito no lugar do Lula. Olha só como é que as coisas estão. Isso foi na semana passada. Aí nessa semana foram depor vários bolsonaristas no caso dos atos antidemocráticos. Aí o Tércio Arnaldo, ele, para quem não sabe, ele é assessor direto da presidência da República e ele é tido como um dos idealizadores do gabinete do ódio. O centro sempre é o Jair, mas o Tércio Arnaldo, ele trabalha ali no 3º andar do Palácio do Planalto e ele criou várias páginas de apoio ao Bolsonaro lá em 2012 e 2013. Eu lembro que eu falava com gente do PT, eu falava isso em 2013, fim de 2013, começo de 2014, até a eleição de 2014 eu falava, gente, Bolsonaro vai vir com muita força em 2018. Eles falavam, os fãs do Bolsonaro têm 13, 14 anos, esse pessoal não vota. Eu falava, 2018, daqui 4 anos, esse pessoal que tem 12 anos de idade hoje, que tá lá, Bolsonaro, Bolsonaro, curtindo, compartilhando, esse pessoal vai votar, eles vão ter título de eleitor na mão, e adolescente não precisa trabalhar, a maioria, né, tem alguns que sim, mas adolescente de classe média não trabalha, só vai para a escola e fica o dia inteiro militando pro Bolsonaro nas redes sociais. Esse pessoal vai engajar muita gente. Olha, desgraça que aconteceu. A lição é o seguinte, e essa lição eu aprendi, eu espero que a esquerda inteira tenha aprendido, que é nunca subestime um inimigo, ainda mais um inimigo fascista. Jamais subestime um fascista, corte sempre o mal pela raiz. Quando estiver começando o fascismo, já corta as asinhas para falar, não, o fascismo não vai levantar voo, já fica sem asas. É isso. E aí o Tércio Arnaldo, que é esse assessor, criou a página Bolsonaro Opressor 1.0, Bolsonaro Opressor 2.0, criou várias páginas. O Facebook baniu 88 perfis, Instagrams, páginas de Facebook bolsonaristas que tinham milhões de seguidores juntos e produziu um relatório. O relatório já foi incorporado às investigações. Eu lembro que eu noticiei aqui, eu falei, gente, o relatório vai ser incorporado às investigações. Agora, o que aconteceu? Já foi, vários assessores do Bolsonaro já foram depor, e o Tércio Arnaldo, quando ele chegou lá na frente da delegada Denise Ribeiro da Polícia Federal, que é quem está chefiando a investigação, ele confessou e falou, realmente, eu estive à frente dessas páginas, eu idealizei, eu criei. E são páginas que a Polícia Federal já tem provas de que disseminavam fake news, quer dizer, ele confessou o crime. Para piorar, tem um outro assessor do Bolsonaro que é um tenente-coronel do Exército. Esse tenente-coronel do Exército foi depor e aí ele se surpreendeu no depoimento dele porque a delegada o confrontou com mensagens do WhatsApp dele para o Alan dos Santos, em que o Alan dos Santos, um dia depois
do Bolsonaro dizer que fazer um discurso na frente do quartel-general das Forças Armadas em Brasília. Lembra desse dia? O Bolsonaro estava com muita tosse, ele não parava de tossir. Ele estava com a camisa vermelha até, com muita tosse, e ele estava em cima de uma caminhonete num domingo, na frente do quartel-general das Forças Armadas, falando que as Forças Armadas precisam tomar uma atitude. E aí eram várias faixas pedindo intervenção militar e tudo mais. No dia seguinte àquilo, o Alan dos Santos mandou mensagem para esse assessor direto do Bolsonaro, ele é ajudante da presidência, ganha um dinheirão para ser ajudante da presidência, e ele mandou uma mensagem dizendo: temos que ter intervenção militar, não tem saída democrática para esse país. Quer dizer, isso é o Alan dos Santos. Por isso que o Alan fugiu. Olha só, já tá começando a ver por que ele fugiu? Esse é um dos motivos. A gente não sabe quando chegar nos crimes financeiros, quem financiava isso tudo. Já tá chegando, ou já chegou e já estão ligando os pontos da investigação, porque o Alexandre de Moraes falou que tá chegando, mas esse tenente-coronel no depoimento, ele falou: não foi bem assim, eu sou contra a intervenção militar. Lá na frente do delegado da Polícia Federal, o bolsonarista raiz, fascista, que trabalha dentro do Palácio do Planalto com o presidente, que fala de intervenção militar, aí ele fala: não, eu sou contra, eu só filtro as mensagens que chegam no presidente. O que as pessoas falam, eu não transfiro essas mensagens, eu não retransmito essas mensagens todas para o presidente, eu só filtro. Aí confrontaram ele com mensagens dele para Alan dos Santos, porque ele falou: tem que ter intervenção militar, e o tenente-coronel que trabalha com Bolsonaro no Palácio do Planalto falou: já te ligo. E aí perguntaram: você ligou ou não? E quando a Polícia Federal pergunta: você ligou ou não? Ele falou que não se lembra e que acha que não. Por que ele falou que não se lembra e que acha que não? Porque a Polícia Federal já pergunta sabendo. A Polícia Federal não é igual... Eu lembro que eu assisti na CPI das Fake News um pessoal interrogar o Alan dos Santos. E ali eu lembro que eu nunca fiz um vídeo tão bravo aqui com a esquerda, com os parlamentares da esquerda, quanto naquele dia. Porque o Alan dos Santos deu um banho neles. Eles não sabiam nem perguntar direito. E não sabiam fazer uma coisa simples: pega a prova, faz a pergunta, o cara não pode mentir ali, ele é convocado, se ele mentir ele vai preso, pega a prova do crime, faz a pergunta, quando ele mente dá voz de prisão. E Alan dos Santos mentiu ali, disseminou fake news, falou que o Brasil financiou armas nucleares de Cuba, uma loucura assim, de coisa que era para internar num hospício. E não aconteceu nada. O Ângelo Coronel, presidente da CPI das Fake News, que aliás, quantas críticas eu tenho a esse senador, a CPI das Fake News está parada há 6 meses, porque eles não sabem se reunir virtualmente. Você está aqui me assistindo pelo celular ou pelo computador, estamos conversando virtualmente. Eu falo no vídeo e você comenta e eu vou ler a maioria dos comentários. Às vezes não tem como ler tudo, porque às vezes tem 2, 3 mil comentários, mas eu leio e respondo vários, ou curto e tal, e a gente conversa virtualmente. A justiça se reúne virtualmente, inclusive virtualmente o Bretas foi lá perseguir o advogado do Lula, mas a CPI das Fake News, que investiga crimes virtuais, não se reúne virtualmente. Olha só que coisa, tá parada há 6 meses. E aí, foi ali uma vergonha naquele dia, só que quando a Polícia Federal é que tá interrogando, não é assim. A Polícia Federal já tem a prova e faz a pergunta para ver se o cara vai mentir ou não. Não quer dizer que vão dar a voz de prisão para ele na mesma hora ou que é emboscada, não. Mas querem saber se o cara tá mentindo para traçar um perfil da pessoa. Ó, esse cara mente. Não dá para levar em consideração tudo que ele fala no depoimento, porque ele mente muito. Ó, esse aqui parece que ele tá querendo colaborar e ele fala a verdade. Então eles traçam um perfil. E perguntaram, aí ele não mentiu, ele falou: opa, não vou mentir, ou mentiu, vai ver, ele se lembra, falou: não lembro, eu acho que não, mas a Polícia Federal sabe se ele ligou ou não, e isso não vazaram. Ó, se eu puder apostar, eu tenho certeza que ligou, mas se eu puder apostava assim, R$10 aposto, não mais também, que eu não aposto muito. Agora, o que acontece é o seguinte: a coisa ficou feia. Mais do que isso, confrontaram esse tenente-coronel, assessor direto do Jair Bolsonaro, ele é ajudante da presidência, lembre-se disso, trabalha na sala ao lado do Bolsonaro. Ele foi confrontado com mais mensagens com o Alan dos Santos, em que o Alan dos Santos falava sobre golpe militar. Aí o Alan dos Santos, numa bela oportunidade, falou para ele: ó, tem que ter intervenção, depois de algumas semanas. Ele falou: opa. Ele só respondeu: opa. Aí ele foi confrontado com isso, ele disse que opa era uma saudação, como se fosse bom dia. Engraçado, ele falou: tem que ter intervenção militar para um tenente-coronel do Exército que trabalha ao lado do presidente da República, que é militar e que estava fazendo discurso pedindo intervenção militar alguns dias antes. Aí fala: opa, parece um sim. Sim, concordo. Que se ele não quisesse, se ele fosse contra, eu falava: não tem, cara. É difícil, não é assim
que funciona. Não, ele só falou opa, e as outras conversas não vazaram, mas a coisa também tá bem feia para esse assessor. Então são vários assessores no entorno de Jair, no entorno do Jair Bolsonaro, que estão sendo pegos por essa investigação. Essa investigação corre no STF, é o ministro Alexandre de Moraes. Agora vamos lembrar de umas ligações aqui, porque tem gente da esquerda que não gosta que eu falo isso. Isso dá moral pro Bolsonaro. Não dá moral. São ligações que existem e que têm que ser levadas em conta. O Alexandre de Moraes, ele sempre foi do PSDB. O Alexandre de Moraes é assim com a turma de Geraldo Alckmin, José Serra, João Dória, o João Dória, que é assim com o Rodrigo Maia que não para de criticar o governo, que foi uma das vítimas das fake news. O Rodrigo Maia que tá turbinando, que foi ele quem fez a CPI da fake news para a cassação da chapa do Bolsonaro. E muito dessa CPI da fake news está paralisada, talvez seja porque o Rodrigo Maia falou, eu não preciso mais disso, olha o inquérito da fake news onde chegou, porque o Maia não sabia até então. Olha só onde é que chegou, não preciso mais dessa CPI não, já tem um inquérito aqui que vai turbinar o TSE. Mas o Rodrigo Maia, talvez ele nem queira a cassação da chapa mais. Eu falava, ele quer, ainda acho que ele quer, mas talvez não, porque ele talvez consiga se reeleger presidente da Câmara dos Deputados. É um poder maior do que sendo presidente, mas talvez ele queira tudo. Ele queira se reeleger presidente da Câmara e ainda a cassação da chapa para termos eleições indiretas, ele conseguir ou tentar indicar um sucessor para o Bolsonaro. Olha só. Então, o Bolsonaro está cada vez mais cercado. Essa semana foi péssima para ele. Tem tudo para piorar nos próximos meses, porque a popularidade dele, mesmo no maior nível, ele não ganha do Lula numa eleição. Agora imagina quando a popularidade dele começar a cair de novo. Aí que o Bolsonaro tá ferrado. Para piorar, o Bolsonaro fica contra o Sérgio Moro na margem de erro. Então, quando a popularidade do Bolsonaro cair, ele perde até do Moro. Pô, perder do Moro aí tem que ser, difícil, hein? Então, a situação tá muito difícil pro desgoverno. Foi uma péssima semana pro Bolsonaro e ótima semana para todo mundo que é contra esse desgoverno. Agora, vamos esperar os próximos episódios e estaremos aqui fazendo oposição e empurrando, que se empurrar forte eles caem. Falou. Gostou? Curte? Compartilha aí. Aqui, fica aqui o botão, Se inscreve no canal. Falou.